A palavra de Deus diz assim: e veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Verso 19, parte A. E Jacó disse a seu pai: sou eu, Esaú, teu primogênito. Verso 24. E disse: és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: sou eu. Eu sou. Vamos orar. Pai justo, amado, santo e querido, aqui estamos nós, Senhor, em tua presença, para te adorar, para te louvar, para agradecer, ó Deus, a tua soberania, o teu poder, Senhor, pois somente a ti é entregue toda a honra e toda a glória. Senhor, que aqui em cima eu venha desaparecer, que o teu nome venha ser glorificado, que as tuas palavras venham ser ministradas, que da minha boca só venham sair as tuas palavras e que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos. Faz-me, Senhor, neste momento do teu servo, um instrumento para usar para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. E aqui temos a história de um homem chamado Jacó, que tem por pai Isaac e tem por avô Abraão. Eu não conseguiria ver alguém mais privilegiado de família. O homem, a história de Jacó começa na história do seu pai, ou perdão, do seu avô Abraão, lá em Ur. Quando Deus determina para que Abraão saia da sua terra e vá até a terra em que ele lhe dirá. E nós conhecemos em parte a história de Abraão e todas os perrengues que ele passa na vida, os sacrifícios que são necessários, até que temos o nascimento de Isaac, o filho da promessa, aquele prometido há 25 anos atrás. E nós temos risadinha nascendo. Isaac significa riso, pois sua mãe Sara riu do anjo quando ele disse: ficarás grávida, mulher. Ela disse: eu não tenho condição não. Olha, eu estou casado com esse homem aí, ó. Não saiu nada até hoje. Tive que dar uma concubina para sair o menino. Olha, menino. E veio risadinha. Aquele riso lindo de Isaac, a promessa. Isaac, com sua esposa, tiveram o privilégio de ter 2 filhos lindos, Esaú e Jacó. E dessa família, uma promessa foi dada. E a promessa era de 2 nações. Precisamos voltar um pouco no capítulo 25. E vamos ler no verso 23. Que o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão em 2 entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Mas se formos ver na história desse povo, a herança é entregue, as bênçãos são entregues aos primogênitos. Primogênito de Abraão e Sara, Isaac. O primogênito de Isaac. Aí, quem é o primogênito de Isaac? São gêmeos. Quem determina nesse momento quem é o primogênito? Se ambos nasceram no mesmo dia, porém, um foi puxado primeiro. E Esaú veio primeiro. Porém, um evento interessante aconteceu.
aconteceu nesse nascimento. Algo extraordinário, talvez, se formos olhar, porque o fato de que eu nunca vi isso se repetir na história, aonde o segundo filho veio preso sua mão no calcanhar do irmão. E ele estava agarrado. Ele brigava para sair. E eu vejo esses dois brigando dentro do ventre, lutando desde criança pela primogenitura. E aí alguns eventos começam a acontecer, a história começa a se desenrolar e algumas informações começam a aparecer. E eis a questão: Saul, direito da primogenitura, pois saiu primeiro. Mas o que significa Saul? Normalmente naquela época, nós temos 3 condições que dão nome ao filho: característica física, condição de nascimento e condição histórica. Então eu tenho uma conjuntura da condição onde eu estou ambientado. Exemplo, Isaac nasceu por um sorriso de Sara. Isaú foi batizado por esse nome por ser peludo. E Jacó recebeu o nome de Jacó porque estava atrelado ao calcanhar do irmão, pois seu nome significa calcanhar. Então temos nomes que foram dados por condições específicas: característica do corpo, peludo; característica a qual nasceu Jacó; e uma característica ambiental, que foi Sara. O ambiente caracterizou o nome do menino. E nessa situação, nós entendemos que os nomes dentro da Bíblia, eles possuem um peso e uma importância muito grande. Porém, além dessas 3 condições, nós temos uma quarta, a qual o nome ele pode ter um significado etimológico, é o literal da sua palavra, ou seja, Jacó, ele significa, em sua etimologia, calcanhar. Porém, Jacó ganhou um segundo significado, que foi devido à sua experiência de vida. Jacó passou a ser conhecido por enganador devido às suas atitudes. Enganou seu pai, e a partir daí o seu nome passou a ter uma semântica diferente. Significado agora passou a ser enganador. Isso acabou meio que repercutindo de forma muito negativa para ele. Mas algumas coisas precisamos entender desse homem: motivos e motivações de suas atitudes. Eu, quando estudava um pouco sobre Jacó, precisava entender o que levou Jacó a ter essa atitude, porque não faz sentido eu querer algo que é impossível eu modificar. Uma coisa é eu querer trocar com você o meu carro no seu. Outra coisa é eu querer trocar o meu sapato no seu sapato. Outra coisa é eu querer dizer que sou mais velho que você. Isso eu não consigo mudar. O tempo não volta se eu quiser. Algo que é primogenitura não está atrelado a nenhum outro fator senão tempo. E Jacó nunca vai ser mais velho que Esaú. Nunca. Então eu não tenho como negociar algo que é inegociável. Mas eu vejo esse homem querendo negociar. E aí eu precisava entender quem era Jacó. Porque normalmente a característica de Jacó dentro da sua família parece que fica meio perdida. Sabemos que Esaú é tido que é um caçador, é um macho alfa, é aquele que vai na mata buscar comida para dentro de casa. E quem é Jacó?
A Bíblia nos diz, no verso 27, diz aqui, ó: e cresceram os meninos, e Esaú, varão, perito na caça, varão do campo, um homem que provia alimento, enquanto Jacó era varão simples, habitando em tendas. Poxa, se Jacó habita em tendas, Esaú habita onde? Na floresta? É bicho do mato? Não estou entendendo. Por que essa expressão? Porque eu tenho que dizer que ele habita em tenda. Na minha cabeça, todo mundo está habitando dentro de tenda. Por que isso foi descrito a ele? Que característica é essa? Estudando, percebo que isso, na verdade, é um modo de falar, é uma característica linguística da época. E era dito para um tipo de característica específica da pessoa. Ou seja, ele era alguém voltado para economia. Ele era uma pessoa que sabia negociar. É uma pessoa voltada para a gestão de negócios. Era uma pessoa voltada para o comércio. Ele vivia em casa porque ele era um gestor. Ou seja, enquanto um trabalhava no serviço braçal, o outro dentro de casa geria os recursos. E aí eu me perguntava, se ele é um gestor de recursos, eu quero entender até onde esse termo pode me levar. E aí eu percebi que esse termo também foi utilizado para outros homens dentro da Bíblia. Acredite, existe um nome, eu não vou lembrar, na época, um grupo de pessoas que eles eram conhecidos como homens de tendas. Mas a sua característica intrínseca é que eles eram homens extremamente poderosos comercialmente falando. E um homem na Bíblia que está na sua genealogia tinha exatamente essa característica: Abraão. Abraão era um homem extremamente poderoso economicamente falando. Um homem poderoso ao ponto de ir ao Egito e ser convidado pelo faraó. Me pergunto de hoje, quem que não seja um presidente pode ser recebido por outro de qualquer momento, a qualquer hora do dia? Quem pode se fazer esse convite? Abraão não era qualquer um. Abraão era alguém especial, economicamente falando, era alguém destacado. Vou fazer uma comparação aqui rápida, ficará simples de entender. Elon Musk é presidente de alguma coisa? Mas se ele quiser bater um papo com qualquer que seja o presidente, você acha que o rapaz vai abrir um espaçozinho na agenda para trocar ideia com o rapaz? Pelo poder aquisitivo que ele tem hoje? Qualquer um na hora diz: oxe, para quanto que eu quero conversar? É agora, meia-noite. Tu está chegando que hora? Ai, hoje. Pode chegar, já troca ideia. Ele não é presidente, mas ele tem poder e autoridade para falar com qualquer um. Este era Abraão. Também era Jacó. Era um homem de influência. Mas, irmão, eu estou entendendo. Eu tenho alguém lá fora pronto para suprir as necessidades e tenho alguém aqui dentro pronto para gerir os recursos. Família aparentemente está bem estruturada. Mas de quem é a primogenitura? De Esaú. Mas a pergunta é: Esaú queria? Não. Não tem querer. É dele. Não tem como ele não querer. Tem que ser dele. Porque não existe negociação que faça trocar. Eu não posso ser segundo filho sendo primogênito. Eu não posso trocar com minha irmã esse direito. Eu não tenho como deixar de ser. Não tenho. Eu não tenho como negociar isso. Como eu posso dizer que agora eu sou segundo irmão e minha irmã que é mais nova há 7 anos agora é primogênita? Eu não tenho como negar a existência de ser. Mas Jacó
Ele era astuto. E o que foi que ele fez com toda a sua genialidade? A palavra de Deus nos diz que eles cresceram. E Jacó estava lá, ó, cozinhando, fazendo um guisado maravilhoso. Percebe seu irmão chegando, ele liga o ventilador na boca da panela só para o vento bater no nariz do irmão. Três dias dentro da mata buscando comida, chega com uma fome, meu amigo. Só que aqui entra uma particularidade do texto, que aí me impressionou de novo. Eu disse, não, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. E o texto diz que Esaú disse a Jacó, no verso 30 do capítulo 25, deixa-me, peço de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Só que no final do texto ele diz, por isso se chamou o seu nome Edom. E o que é Edom? Eu não sei o que é Edom. Edom significa vermelho. Eu disse, não, tá. E por que está esse texto aqui? Porque ele já tinha dito em cima que o guisado era vermelho. Ele está querendo enfatizar alguma coisa que eu não estou entendendo. Então eu tive que ir para o original. Perdoe-me, mas eu fui para o hebraico. Tinha que ser, porque aqui não está claro. E no hebraico diz que Esaú chegou para Jacó e disse, me dá essa comida aí, o que tiver. Eu não quero saber nem o que é, qualquer coisa. Essa comida que tem, eu quero. Ele usou o termo Edom. Ou seja, eu quero esse vermelho aí. Eu quero esse negócio vermelho que tu fez. Ele não se preocupou em saber se era o guisado, o que era. Ele queria comer. Ou seja, ele estava despreocupado, ele estava nem aí para o que estava sendo feito. E Jacó fez. Então vamos fazer o seguinte. Já que a tua preocupação é apenas caçar e comer, a minha preocupação é outra. Já que tu só quer saber de correr atrás de comida e trazer comida, eu quero fazer outra coisa. Meu pensamento está um pouquinho além do teu. Tu não quer, eu quero. Bora trocar? Tu me dá a primogenitura, eu te dou o guisado. Só que aí, tem algumas coisas que a gente precisa tentar encaixar aqui para entender o que é que isso significava para eles. Porque para mim parece uma troca injusta. Não sei se para você parece justo, mas um guisado com uma primogenitura é injusto. Mas será que é injusto para Esaú naquele momento? Homem inconsequente. E Esaú chega e faz, ó, vamos fazer um contrato. Está na Bíblia isso, irmão? Ah, não. E como é que você está dizendo que Esaú disse isso? Para a tradição da época, para um contrato ser fechado, nós precisamos, primeiro, testemunha. Eu garanto a você que a mãe dele está aqui do lado. Eu garanto, porque foi ela que montou isso. Testemunha. Segundo, para o contrato ser fechado, eu preciso ter um banquete. Tem comida aqui? Tem. Irmão, como é que você me prova isso? Vem aqui rapidinho. No versículo 26, no mesmo versículo 30, diz, então fez um banquete e comeram e beberam. Isso daqui é um pacto de Isaac com Abimeleque. O trato só foi fechado depois do banquete. Jacó disse, eu tenho um trato. Isso daqui não vai ser qualquer coisa. Isso aqui vai ser um contrato entre mim e ti. E a gente vai firmar com a comida. Tu quer? Ele disse, é teu. Quero nem saber. Uma coisa que eu presto atenção aqui é que Esaú, ele quer a primogenitura, mas ele não quer a responsabilidade de ser primogênito. Porque primogênito tem autoridade sobre a casa e tem que gerir a casa. Ele disse, enquanto meu pai está vivo, quem faz isso é tu. Eu estou nem aí, eu estou gozando de primogênito. Eu estou pagando de riquinho por aí onde eu estou. Mas gerir a casa, não dá para mim não. Eu sou macho alfa, meu negócio na floresta derrubando bicho. Ficar aqui feito filho de papai não dá para mim não. Isso aí não pode ficar. Eu quero viver minha vida livre. Porém não sabia ele o peso que isso teria sobre a sua vida. Irmão, você está dizendo para mim que os planos de Deus era fazer com que Jacó
roubasse de Esaú em um contrato a primogenitura, jamais. Jamais Deus teria feito isso. O plano de Deus era assim: Jacó assumir, mas não por essas vias, não por esse caminho. E a palavra de Deus continua dizendo: então Jacó, vende hoje a tua primogenitura. E ele disse: eis que estou a ponto de morrer, para que me serve logo a primogenitura? Com o perdão da palavra, eu estou nem aí. Eu quero saber o que é de primogenitura enquanto minha barriga está vazia. Isso para mim não tem importância nenhuma. Para mim o guisado é mais importante do que a bênção do meu pai. Jacó fez. Deixa. O acordo deixa. Deixa aqui. Só que aí o acordo foi entre quem? Jacó e Esaú. Alguém falou alguma coisa para Isaac? Não, Isaac não sabia de nada. Chega um belo dia que Isaac chega para o seu filho Esaú e diz: filho, vem cá. Olha, está chegando o meu dia. Eu preciso passar o bastão. Prepara um. Exato. O que é que ele estava preparando? Um contrato. É o mesmo contrato que foi feito lá atrás. Prepara o guisado que eu posso dar um contrato aqui contigo. Por isso que eu digo que o que foi feito lá atrás com Jacó foi um contrato deles assim. Esaú faz o quê? Pra mata. Vou buscar o melhor que eu achar. Só que do lado de fora da tenda, a fofoqueira da mãe. Vai com os ouvidos em pé. Corre! Jacó, tem um negócio para te falar. Vem cá. Teu pai vai dar primogenitura pro teu irmão. Ele foi na mata pegar um bezerro para fazer o guisado. Só que deixa eu te contar um negócio. Já separei 2 ovelhas. Boa, para a gente fazer o guisado e entregar para ele. A mulher abençoada dele. O homem disse: oxe, era tudo que eu queria. Só que ele: ô mãe, pai, vai saber que eu não sou Esaú. Ele vai dizendo: já cuidei, já separei uma roupa para você vestir. E tem uns pelos ali que eu vejo para eu colar no seu braço. Vai dar tudo certo. Vá comigo. Eu imagino Deus olhando lá de cima e digo: que tipo de antena é esse aí embaixo? Porque isso aqui não tem nada no meu pão. O que eu tenho para Jacó não é nada disso. Vocês estão montando aí daí por conta própria, porque eu não queria isso não. Chega lá, tem a reunião. Primeira coisa que o Isaac fala: oxe, mas já? Normalmente demora um dia para voltar. O Isaac está pronto no mesmo dia. Aí ele falou: não, é que o Senhor botou um lugar no meu caminho para eu saber que era para lhe oferecer. Ele veio ao meu encontro. Já está pronto para o Senhor. Vamos logo em nome de Jesus. O pai falou: tem alguma coisa estranha aqui. Vem cá, meu filho, pode dar um cheiro. Ele veio: pai, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Eu não sei se é A ou se é B, porque Isaac estava com problema de vista. E aí ele falou: naquela, eu dou ou não dou? Eu vou chamar a mulher para tirar a prova de novo? Eu não sei, a responsabilidade é minha. Ele diz: em nossa cultura, aqui fomos pregados para falar a verdade. És tu, meu filho Esaú? E ele diz: sou eu, pai. Sou eu. És tu mesmo, Esaú? Ele diz: sou eu. Muito bom. Já que é você, capítulo 27, verso 26. E disse Isaac, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou e o beijou. Então
o cheirou e o cheiro de suas vestes e o abençoou. E disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e da gordura da terra, e abençoe de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, e curvem-se a ti. Ser Senhor de teus irmãos e teus filhos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e abençoados sejam os que te abençoarem. As promessas de Abraão estão entregues a Jacó. Tudo foi dado a ele, tudo. Isaac não guardou nada. O que ele aprendeu com o pai, ele deu ao filho. Aí você me pergunta, irmão, e ele foi abençoado? E muito. Oxê! Então peraí, eu vivi minha vida todinha lutando para fazer o certo e ser abençoado. Mentiu para Deus e o mundo, e Deus abençoou. Abençoou. Teve consequência? Teve. Mas vem cá comigo, rapidinho, vamos fazer só um parêntese dessa história todinha. Qual era o objetivo de Jacó lá atrás? Enquanto o irmão desprezava a primogenitura, ele queria proteger a família, pois ele iria cuidar do pai, ele iria cuidar da mãe, ele iria cuidar do irmão. Irmão, entenda, isso é genuíno. Ele queria cuidar da família, ele via que o irmão, se assumisse o cargo de presidente da empresa, ele acabava com a empresa. Não tem como me dizer que isso é errado. Os meios foram errados, mas o desejo é genuíno. Ele quer o bem do seu povo, do seu povo. Ele disse: olha, eu consigo fazer isso direito, meu irmão vai acabar com todo mundo. Meu irmão não está nem aí. Ele vai ser o presidente. Só que o diabo, ele sabe como corromper os bons e os desejos que são legíveis. Veja Eva. O que Eva queria? Ser o quê? Igual a Deus. O homem e a mulher foi feito o quê? A imagem e semelhança de... Onde é que está o pecado? Nesse desejo, onde é que está o pecado? O homem e a mulher foi feito imagem e semelhança de Deus. Qual é a vontade de Eva? Ser igual a Deus. Sim. No desejo não tem problema nenhum. O problema é na forma que foi feito. Mas o desejo é genuíno. Deus quer que nós nos aperfeiçoemos e nos tornemos iguais a Ele. Perfeitos. Porém, se não tivermos cuidados nas nossas atitudes, nos nossos desejos, nas nossas ambições, podemos andar por caminhos não planejados por Deus. E tenha certeza, tem consequência. Por mais que o seu desejo seja legítimo, seja honrado, seja abençoado, se for pelos meios errados, te prepara. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, mas a consequência vem. E não foi leve não, meu irmão. Ele sofreu. Você pode pensar que não, mas Deus teve que cuidar. Deus teve que tratar. Deus chamou no canto e disse: Jacó, a bênção que teu pai te deu eu não tenho como tirar, mas eu vou te ajustar de um jeitinho. Eu vou te fazer ficar como eu queria que fosse. Era assim não. Agora tu foi para lá e disse: não, o caminho é esse. Só que de lá para cá é fornalha, é cova de leão, vai ter que passar por tudo. Mas tu vai voltar para o caminho que eu planejei. Foi-se embora. Chegou no ouvido de Esaú a informação. Esaú foi: o quê? Quer dizer que ele fez mesmo, foi? Eu achei que era brincadeira. Então ele pegou o que é meu, foi: pai, deixa que eu me arrume com ele. Vai ver, calma. Deixa eu conversar com ele.
Jacó fala o seguinte: teu irmão vai querer te matar, eu não posso fazer nada. Vai para a terra de Padarã, vai conhecer lá um povo que é da família da tua mãe. Fica por lá, arruma uma mulher e desaparece daqui. Senão vai ficar eu sem filho. Eu vou morrer, ainda vou ficar sem filho. Sobe Jacó. Padarã. Se encontra com quem? Um poço? Raquel. Mas antes de chegar no poço, no meio do caminho, o Senhor te tira um mochila aí rapidinho, só para te mostrar um negócio. Bate um som no homem, ele pega uma pedra. Confortável, sabe? Eu gosto do Senhor que ele sempre pega as coisas mais confortáveis. Para Jó, ele disse um carro de telha para passar ferida. É muito bom, é um anestésico, olha. E para dormir bem, se tiver insônia, já sabe. Pega, sabe esse paralelepípedo bom, que é bem macio? Bota na beira da cama. Olha, Jacó foi feito bebê. O Senhor disse: Jacó, agora vem cá, vamos trocar ideia. Deixa eu te mostrar isso aqui, Jacó, tá vendo? Jacó, rapaz, eu já tinha ouvido falar num negócio desse, na terra de meu fogo. Depois o irmão pesquisa, eu falo o teu nome porque o nome estranho não é comigo não. O nome é Zigurate de Uva. É um estabelecimento feito por homem e tem uma escadaria gigantesca que vai da terra ao topo. E o que foi que Jacó viu? Uma escada que liga a terra ao céu. Para que serviu o Zigurate? Quando os deuses queriam falar com o povo, o sacerdote subia, conversava com Deus e voltava para dar mensagem. Deus disse: eu tenho que falar com ele da forma que ele entenda. Vem ver meu Zigurate aqui, vem cá. Está vendo isso aqui? O limite dessa escada é o meu trono. Está vendo quem está subindo e descendo? É as minhas mensagens para você e para todos os meus filhos. Sabe o que é esse lugar? É a minha casa. Eu estou te mostrando, Jacó, que existe um caminho que te traz até mim. Mas se tu não começar a subir essa escada, teu caminho tu já sabe qual é. Jacó disse que quando ele era pastor, ele disse que uma visão terrível. Ele não sabia como justificar aquilo, pois ele sabia que o caminho que ele estava indo não era mais os Zigurate de Deus, porque o peso em sua consciência lhe fazia tremer os ossos. Deus disse: é essa escada que tu vai ter que subir se quiser chegar. E ele sai em viagem, se encontra com Raquel no poço. Raquel leva ele até seu pai, Labão. Tem esse nome bom. Labão, quando se encontra com Jacó, diz: oxê, eu acho que eu te conheço sério. Eu sou da família de Isaac. Mas Isaac não é casada com Raquel? É minha irmã. Tu é da família, homem. É osso do meu osso, carne da minha carne. Tamo junto. Só que Jacó foi agora. Tem um negócio para te encontrar. Eu quero tua filha. Sabe, Raquel? Rebeca. Eu quero ela. Só que agora eu tenho que fazer mais um parênteses. Dote. Preciso falar sobre isso para que você entenda o que é que estava sendo negociado naquele momento. Para o povo daquela época, era obrigatório se pagar o dote. Se não pagar o dote, não era mulher. Mas por que tem que pagar o dote para a mulher? Por quê? Vamos entender. Quando o homem se casa com a mulher, os filhos que nascem tem avô e avó? Só tem avô. A genealogia é do marido. Se eu tenho uma filha, o filho que nasce dela não é meu neto. Ele é neto do outro. Então ela para mim é apenas uma joia preciosa, que no momento que eu abrir mão dela, eu tenho que receber algo em troca. Do contrário, eu não terei mais nada, nem genealogia. Por isso que os pais de mulheres daquela época diziam: me dê
o que é meu por direito, porque estou te dando minha joia preciosa. Porque dela para frente eu não tenho mais direito de nada. Eu abro mão de tudo no momento que ela se casa contigo. E Jacó fez, agora deu errado. Porque eu saí fugido, estou só roubando couro. Tu tá pedindo dinheiro, não. Então ele fez, e aí? Como é que fica lá? Porque eu vou te dar uma mulher, eu vou perder, eu vou ficar com nada. Mas Jacó foi fazer o seguinte, eu vou tratar contigo. Eu te dou 7 anos, 7 justos anos de trabalho por ela. Tá fechado ainda? Oxi. Rapaz, negócio fechado. Antes contigo do que com estranho. Bora, pode começar a trabalhar. Os irmãos sabem o que foi que aconteceu? Ele foi olho por olho. Ele pagou com engano o pai. E essa mesma moeda vai ser entregue a ele. Toma esse título aqui. O dele olha para fazer. Ele lembrou do pai na hora. Porque no dia do casamento, quando ele acorda e abre o olho, que não é a Rebeca, ele faz o seu. Ele vai cobrar de Labão, mas ele sabe que o errado é ele. Eu vou jogar a culpa na costa de alguém, porque eu vou ter que ficar com sozinho. De Labão, vem cá. Que foi isso que tu fizesse comigo? Labão fez, oxi, termine isso uma semana com ela, aí eu te dou Raquel, Rebeca. Só quer que me dá mais certo. Pode ser? Ele fez. Para eu pegar a mulher do meu esposo, eu vou fazer mais 7. 14 lindos anos de graça. Aí você pode pensar, mas irmão, o sofrimento dele deve ter acabado aí, deve ter sido o maior sofrimento de sua vida. Trabalhar 7 anos para ganhar uma mulher. A história de Jacó não terminou aí. Esse homem teve registrados na Bíblia, igual aquele que foram mais 12 homens e uma moça. Aí uma história mais para frente, essa moça foi violentada. E 2 dos seus filhos fizeram uma coisa, pai, faz o seguinte, pega esse povo aí que violentou nossa irmã e manda a gente fazer uma união via circuncisão, e agora a gente vai ser um povo só, para não ter briga, para não ter confusão, para não ter guerra, para ele vai matar todo mundo. Meu pai ficou, oxi, era isso que a gente precisava. Não vamos ter guerra, pelo amor de Deus. O senhor topa, seu rei, o rei Ferreira topa. Todos os varões circuncidados, 3 dias de jejum. Lá vai Levi e Simão. No 3º dia pela madrugada foi uma chacina. O que foi que eles fizeram? Engano. A semente estava plantada na família. O tempo passou. José se tornou um homem. Foi colocado dentro de uma cisterna. E qual a informação que chega para o pai? Está morto. Olha o fruto. Engano. Você não tem noção do que esse homem sofreu. Viveu mais de 40 anos com a certeza que o filho estava morto. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A pior coisa do mundo é viver na incerteza. Você tem noção como é que está o coração de Jacó? Um homem totalmente perturbado. Ele tinha medo de enganar até a si mesmo nesse momento. Mas Deus jamais o abandonou. O plano que Deus tinha para esse homem não tinha acabado. Deus o fez sentir na pele a dor do engano. Deus o fez sentir o quão dolorido é ele não pai enganar uma mãe. Mas Deus não abandonou. Vem comigo, capítulo 32, verso 24, diz: Jacó, porém, ficou só, e lutou contra ele um varão até a alva
do dia. Jacó estava em frente a um homem. Antes de encontrar-se com seu irmão Saul, no meio do caminho, um homem aparece do nada. A sensação que ele tem é um inimigo. Separa todo mundo, fica que eu vou na mão, porque eu não vou deixar você pegar ninguém da minha família. E ele começa a lutar com aquele homem e ele percebe que tem alguma coisa estranha aqui. Tem algo de errado porque ele não cansa. E tem uma coisa que eu achei engraçada, é estranha, é diferente, que a palavra de Deus diz que este homem deslocou a junta da coxa de Jacó. Por quê? É específico demais para ser aleatório. Havia um costume na época que o pai, para passar para o seu servo autoridade ou primogenitura, o toque era na perna. Pegava na vigília, um homem dizia para o outro: olha, mas que agora, quando isso, a palavra de Deus não diz isso no momento em que ele está falando para Jacó, mas na passagem para Abraão, a Bíblia deixa claro que Abraão usa exatamente esse ato. Jacó recebeu de Isaac a mesma bênção. Eu tenho convicção de que o ato de Isaac para Jacó foi um toque na coxa enquanto ele passava para ele toda a primogenitura, porque ele chama Jacó para perto. Ele diz: me beija aqui que eu quero tudo do meu lado. A mão dele estava na coxa de Jacó. Quando a coxa dele desloca, o anjo diz: tu lembra? Tu sabe por que eu estou tirando tua coxa do lugar? Porque esta aqui não foi abençoada por mim. Nessa coxa está o pecado do engano. Eita Deus, mas eu vou tirar ele de dentro da tua alma. Aleluia, Jesus. E o anjo diz: qual é o teu nome? O que foi que ele disse? Jesus. Meu nome é Jacó. Aleluia. Lá atrás ele mentiu para o pai, mas diante de Deus ele jamais poderia negar. Glória. Deus disse: eu sei teu nome, mas quero que você diga na minha cara, porque para o teu pai você mentiu, mas para mim jamais mentirás. Eu quero o teu nome. E Jacó disse: meu nome é Jacó. E Deus disse: não, porque a partir de hoje a promessa está renovada. Aleluia! A partir de hoje tu brigaste comigo e eu te garanto, tu venceu. Teu nome hoje será Israel, porque és aquele que brigaste com Deus e eu te garanti a vitória. Aleluia! O homem que estava destruído, psicologicamente derrotado, foi reconstruído. Aleluia! Por Deus. E o reencontro com o seu irmão é a passagem mais linda da Bíblia. O que iniciou com uma mentira, com um conflito familiar, termina em uma reconstrução que caiu o queixo. Os dois se abraçam e choram feito criança, um pedindo perdão para o outro. E uma família que estava destruída uns anos atrás, agora o maior protege o menor. Aleluia! Aquele que cresceu e agora vai dar origem à raiz de Judá, vai proteger Esaú. E vai dizer: agora tu vai estar sobre os meus cuidados, irmãos. Não te deixarei desamparado. A promessa que foi feita lá atrás, Deus disse: eu vou cumprir. Glória. E o que é que nós aprendemos aqui, meu irmão? Que viver com Deus é viver em sinceridade. Não importa, ou melhor, nossos desejos, nossas vontades, nossas convicções podem ser genuínas, podem ser de bom coração, mas quando executados sem a direção de Deus, pode gerar ruína, pode gerar desgraça e destruição. Um homem como Jacó
com uma família bem estruturada como teve, como o avô Abraão, como o pai Isaac, os grandes heróis e patriarcas da Bíblia, quase destrói tudo por causa de um momentinho. Mas Deus, Ele é Deus de pegar o que está completamente destruído e acabado, e Ele é criativo ao ponto de reconstruir e trazer do nada tudo. E Ele trouxe aquele homem de volta, como um guerreiro de Deus, com uma família totalmente estruturada, modificando completamente separada em sua personalidade, transformando ele agora em um varão de guerra. Deus tem os seus planos para mim e para a tua vida. Jamais queira passar a carroça na frente dos dois. Jamais queira antecipar os planos de Deus para a tua vida. Aguarda o tempo de Deus, aguarda o momento dele, porque no momento certo Ele te honrará, Ele te levantará como um grande guerreiro, como um valente sobre a terra, e você triunfará. Fica com Deus em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja com a tua vida, em nome de Jesus.